E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Kishida ele quer tratar o Covid no Japão como se fosse gripe. Tá? E com isso, o que vai acontecer? Já viu pessoas receberem indenização por gripe? Não. O hospital ganha para poder tratar pessoas com gripe? Não. Então, pessoas não terão mais indenizações por coronavírus, não terão mais ajudas por coronavírus, e os hospitais não vão receber mais ajuda para tratar pessoas com coronavírus. E nisso, o que vai acontecer? Você já sacou, né? Então, vem comigo aqui para você sacar a coisa, como é que tá. O primeiro-ministro Fumio Kishida pediu aos ministros relevantes que revisem a necessidade de notificação obrigatória de casos de coronavírus, entre outras medidas, com o objetivo de reduzir a carga sobre os centros de saúde pública e instituições médicas. O que isso quer dizer? A partir da hora que o governo não tem a obrigação de ficar soltando dados, números de coronavírus e nem alertar o povo em relação ao coronavírus de forma nacional, passa-se a ser igual a uma gripe. E nisso é aquela velha história. A pessoa pode estar com coronavírus e achar que é uma gripe. E nisso ela não vai ao hospital. Então já deu para você sacar por A mais B que eles não querem mais ter a obrigatoriedade de notificar o povo em relação ao coronavírus. Então qualquer informação que o governo soltar, números daqui para frente, em relação ao coronavírus, pode ser manipulável? Totalmente. Tá? Então já vamos ficando espertos aí na coisa como é que tá. Kishida também pediu aos ministros que agilizem as discussões sobre o Covid, que está categorizado sobre a Lei de Doenças Infecciosas. Atualmente, o Covid é tratado como um equivalente de doenças infecciosas categoria nível 2, tá? Que exigem notificação de todos os casos e identificação de contatos próximos. É necessário coordenar os assuntos com as autoridades relevantes e tomar uma decisão sobre os relatórios obrigatórios, disse o ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Katsunobu Kato, em entrevista coletiva após a reunião com o primeiro-ministro. Por que disso? Dessa parte de relatórios obrigatórios. Tempos atrás também, o governo Kishida ele passou vergonha, porque ele teve que vir a público pedir desculpa porque ele soltou dados errados em relação a pessoas que estavam sendo internadas por causa do coronavírus. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar desse caso. Que o Kishida ele relatou que o governo Kishida, não foi o Kishida, o governo Kishida relatou que o número de pessoas que estavam sendo internadas, na grande maioria, era pessoas que não havia tomado a vacina. E não era verdade. Aí uma pessoa descobriu, foi direto na mídia falar que o Kishida estava mentindo e mostrou provas. Aí o governo Kishida teve que vir a público, pedir desculpas. Aí ele falou que o programa estava com problemas e etc. Que não sei o que, acharam o bode expiatório dele ali. Tá nisso. E depois descobriu-se que a grande maioria das pessoas que estavam internadas eram pessoas que haviam sido vacinadas. E para quem não sabe, aqui no Japão, a pessoa só é internada em caso moderado para grave ou caso grave. Pessoas assintomáticas e casos leves para moderados não são internados aqui no Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que depois que saiu isso, quebrou-se a ideia de que quem toma a vacina fica livre ou tem uma proteção maior de que não vai pegar casos graves do coronavírus. Quebrou-se essa ideia. Tanto que os números da vacinação no Japão não estão progredindo de forma rápida. Da terceira para a quarta vacinação. E olha que eles querem começar a quarta vacinação em outubro. E a terceira vacinação, até onde eu vi, ela estava em 65% só. Então já dá para você ter ideia que está muito lenta a vacinação no Japão. Então, por essas e outras, a partir da hora que o governo Kishida não precisar de fazer os relatórios obrigatórios para o público, os hospitais não precisarem relatar para o governo em relatórios obrigatórios, você vê que eles vão poder colocar os números que eles quiserem, manipularem os números que eles quiserem, tá? Em relação ao coronavírus. Porque se não alertar muito o povo vai parar de correr para os hospitais. E nisso é aquela velha história, o governo também não vai precisar mais de pagar
indenizações e nem ajuda para os hospitais para o tratamento de coronavírus. Mas continuando aqui. Kishida quer que as medidas sejam implementadas assim que a 7ª onda da pandemia diminuir. Por incrível que pareça, assim que terminar a 7ª onda, tá? Pela previsão dos especialistas, vai bater muito com o quê? Com o tempo que o governo japonês colocou para testes do turismo em grupo. Para quem acompanha o canal aqui, ou para quem acompanha as leis japonesas, deve se lembrar que quando o governo faz uma lei, ele coloca uma lei, ele leva 2, 3 meses fazendo estudos em cima daquela lei. Depois desses 2, 3 meses, ele modifica essa lei. Aí ele faz alguma modificação ali que ele viu que estava faltando na lei anterior. Só que nesse tempo que vai chegar ao final da 7ª onda, basicamente vai dar esse tempo de 2, 3 meses desde a implementação do turismo em grupo. E se tiver os números baixos do coronavírus no Japão, ninguém vai poder encher o saco do Kishida se ele implementar o turismo individual, por incrível que pareça. Então você vê que tem certos dados que batem aí. Pode parecer até teoria da conspiração, mas quem acompanha o canal aqui já viu esse tipo de coisa. Que acontecem certas leis que depois de 2, 3 meses elas mudam. E dependendo dessa lei do turismo do turismo em grupo para o individual, pode ser que mude também. Porque o turismo em grupo ele foi um fiasco. Se o Kishida queria ganhar muito dinheiro usando o dólar alto aqui no Japão no turismo para incentivar o consumo de serviços aqui no Japão, ele não conseguiu. Porque trouxe muito poucas pessoas. No primeiro mês, 1.500 pessoas. No segundo mês, 8.000 pessoas só. Então é muito pouco o número de pessoas que vieram para o turismo no Japão. Então você vê que bate muito com a data do término da 7ª onda que eles estão prevendo. Então existe uma grande chance, não estou falando que eles vão fazer isso, mas existe uma grande chance do turismo individual seja colocado nessa fase também. Até porque se haver essa manipulação de informações, de dados, da mesma forma que o governo não vai ser mais obrigado, nem as instituições médicas serão mais obrigadas a relatar o número de infectados, tudo pode acontecer. Então você vê que tem muita coisa por trás, que existe certo interesse? Tem certo interesse. Mas continuando aqui. De acordo com a lei, o Covid-19 é tratado como doença da 2ª categoria mais grave. A notificação de todos os casos e a identificação de contatos próximos, conforme exigido por lei, sobrecarregaram as instalações relevantes. Eu não vi como. Até porque, como é que se diz? A notificação de todos os casos, dependendo, só se dá no final do dia. Porque vai ter aquele tempo hábil, passou o dia inteiro repegando dados, aí nisso junta todos aqueles dados e soltam de uma vez para o governo, até aquele momento. Aí o governo vai pegar, compilar aqueles dados e soltar para o público. Não vi aonde sobrecarregaram as instalações. Aí você vê que existe muita sacanagem por trás, né? O governo espera uma revisão na classificação que alivie a carga dessas instalações. A única explicação que eu tenho é que a partir da hora que os hospitais e instituições públicas não precisarem relatar isso daí, é menos trabalho para os caras. Então, a partir da hora que eu não precisar de compilar informações, não precisar de transmitir informações, é menos um trabalho para mim. Então, se eu fizer isso, eu posso colocar qualquer número que está lá. Então, você vê que tem muita coisa por trás que é sacanagem? Tem muita coisa que é por trás é sacanagem, mas de qualquer maneira. Segundo as fontes do governo, o primeiro-ministro ordenou que Kato e outros consultem os especialistas sobre se o Covid pode ser tratado como doença na categoria 5, menos grave, que inclui a gripe sazonal. Então você vê que ele quer transformar o Covid em uma gripe sazonal, em termos de itens, além da notificação obrigatória. Então você vê que além da notificação obrigatória, eles vão mudar uma série de outros fatores. É aquilo. A partir da hora que o coronavírus cai para uma
classificação de gripe, o governo japonês não tem mais necessidade de fazer indenizações, nem dar ajudas. Então, por exemplo, se uma pessoa, você vê que tem muitos estados que quando a pessoa fica em casa por causa do coronavírus, eles dão comida para a pessoa. Se a pessoa ficar em casa por causa do coronavírus, mas se ela for rebaixada a uma gripe sazonal, ela não vai ter mais a ajuda dessa comida. Vocês entenderam? Então tem muita coisa por trás aí que o governo Kishida está se isentando. Ele vai querer não pagar mais essa conta. A partir da hora que o governo Kishida não pagar mais essa conta, os estados também não vão pagar mais. Então já dá para você sacar que vai ser um efeito dominó isso aí. Por outro lado, vai dar um preceito do Kishida poder implementar o turismo individual no Japão sem encheção de saco. Então você vê que coisas por A mais B aí que fazem ligação, fazem, mas vai, como é que se fala assim, tirar os benefícios da população que mora aqui no Japão, vai tirar certos benefícios. As pessoas não terão mais direito à indenização por coronavírus, os hospitais não receberão mais ajuda para tratar pessoas com coronavírus, então vai tirar o incentivo dos hospitais de tratar as pessoas com coronavírus. Igual, por exemplo, um hospital, dependendo do porte, se um hospital tem um porte para 10 leitos, durante a crise de coronavírus, pelo menos 7 desses 10 leitos são destinados a coronavírus, porque o governo pede. A partir da hora que o governo não der mais indenização, se o hospital quiser destinar 3 leitos ou 2 leitos para coronavírus, ele pode. E o governo vai poder falar o que para ele? Não vai poder falar nada. Vocês entendem? Porque está tirando a obrigatoriedade de certas coisas. E nisso o que acontece? Da mesma forma que o hospital pode falar assim, eu tenho 2 leitos, tenho 3 leitos, e relatar esses 3 leitos só para o governo. E aí? O governo vai poder falar o quê? Já não tem mais obrigatoriedade de nada. Então tem muita coisa aí que, como é que se diz? Vai dar uma piorada na vida das pessoas que têm coronavírus, que pode ser que pega coronavírus no futuro, vai piorar bastante. Tá? Só que, por outro lado, vai dar um preceito para o governo Kishida fazer outras leis de estímulo financeiro. No caso assim, o turismo individual e etc. Que pode ser que sejam implementados sem grande encheção de saco, por baixos números de coronavírus no Japão daqui para frente, por causa dessa manipulação de dados. Tanto que, no momento da gravação desse vídeo, tá, a OMS ele já havia notificado, por exemplo, tá, que o Japão era o país pela 3ª semana seguida com o maior número de infectados no mundo de coronavírus. E nisso, para o Japão poder implementar o turismo individual, é possível? Não. Porque se ele tentar fazer isso, os parlamentares da oposição e a população vai cair matando nele. Então certas coisas, certas implementações ele não pode fazer, porque depende de certos números. Enquanto esses números não baixarem, ele não vai poder fazer. Então se ele puder manipular esses números e colocar esses números do coronavírus abaixo, bem baixo, ninguém vai poder falar em relação ao turismo individual. Mas enquanto isso não acontecer, ele não vai poder colocar no turismo individual. Por quê? Por causa do povo, o povo vai cair matando, ele vai perder apoio do povo. A oposição vai dar munição para a oposição ficar enchendo o saco dele, por mais que ele já tenha maioria no parlamento para aprovar leis. Ele vai criar uma série de dor de cabeça para ele. Foi igual o que aconteceu. O Kishida, por incrível que pareça, por mais que o Kishida tente dar uma de safado, ele só se fode. Por incrível que pareça. Igual ele fez essa reformulação do gabinete dele. Praticamente ele trocou todos os ministros. Porque houve aquela polêmica com a morte do Abe em coligação com um grupo religioso. E muitos desses políticos, não todos, tá? Mas uma boa parte, ele tinha uma certa ligação com esse grupo religioso. Então o Kishida foi lá e fez a limpa. Fez a troca. Só que depois que ele fez a troca, ele descobriu que uma boa parte desse grupo novo também tem uma certa coligação, ou fez uma coligação, ou teve alguma ligação com esse grupo religioso, que eu não vou falar o nome aqui. Então, por mais que ele tente fazer as coisas, ele só se fode. Você vê, o que é? Tenta fazer as coisas no interesse e toma na tarraqueta. Por quê? Não é algo verdadeiro.
está tentando fazer o quê? Para dar uma de bonito, para ter mais apoio. Tanto que quando ele trocou o gabinete, era para conseguir ganhar o apoio do povo, porque ele estava perdendo o apoio do povo aqui no Japão. Vocês entendem como é que está a coisa aqui? Então tem muita coisa por trás que o Kishida faz, não é por altruísmo. Isso já deu para sacar. É por puro interesse. Fala assim, eu sou o cara que escuta o povo. Porra nenhuma. Se ele fosse assim, ele não teria feito metade da besteira que ele fez em relação à Rússia. Mas, vida que se segue. Então agora você já sabe que futuramente, tá, o coronavírus no Japão vai ser tratado como gripe. Então já vai ficar no alerta aí, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.